Jonas Johnny Rocha já não era mais a lenda do rock que arrastava multidões nos anos 80. Sua guitarra agora ressoava em bares decadentes, entre copos de cerveja barata e olhares desinteressados. Ex-membro de uma banda que um dia dominou as paradas de sucesso, ele se via cada vez mais afastado da fama que um dia tivera. Os contratos milionários e as turnês internacionais pareciam um sonho distante. O que restava agora eram as sobras de uma carreira que já não fazia sentido. Seu nome ainda tinha um certo eco no cenário musical, mas ele não se importava mais com isso. O que ele queria agora era um novo visual, algo que pudesse esconder a decadência e, quem sabe, trazer de volta o brilho dos velhos tempos. Foi em uma tarde cinzenta, enquanto caminhava pelo centro da cidade, que Jonas encontrou o brechó. O lugar parecia um refúgio daquilo que ele chamava de vida real. O vitral quebrado, as vitrines empoeiradas e o cheiro de madeira velha criavam uma aura de mistério. Ele entrou, sentindo uma leve vibração na espinha, como se algo chamasse lá dentro. O lugar estava cheio de roupas usadas e objetos de outras épocas, tudo aparentemente sem valor para quem passasse apressado na rua. Entre os estantes, algo chamou sua atenção. Um paletó preto de veludo, elegante e vintage, estava pendurado em um canto pouco iluminado. Era o tipo de peça que Jonas costumava usar em seus dias de glória, quando se apresentava nos melhores palcos. Era um paletó que parecia ter sido criado para uma estrela. Ao aproximar-se, ele notou que o tecido estava em perfeito estado, sem marcas de desgaste. Como poderia algo tão sofisticado estar em um brechó tão sombrio? O homem por trás do balcão, um idoso de olhar penetrante, observava-o com atenção. Ele parecia hesitar antes de falar. Esse paletó não é qualquer coisa, disse com voz rouca, como se ponderasse cada palavra. Pertenceu a alguém que partiu antes da hora. Jonas olhou para ele com um sorriso cínico. Aquela conversa de superstição não lhe interessava. Quanto custa? Perguntou, já imaginando como ficaria bem naquele palco imundo de um bar qualquer. O homem relutou mais um pouco, mas acabou cedendo e o vendeu por um preço ridiculamente baixo. Mas, tenha cuidado, o velho insistiu, quase sussurrando, enquanto Jonas se virava para sair. Ele não é um paletó qualquer. Jonas deu de ombros e saiu, sem dar muita importância ao aviso. O paletó era perfeito. De volta ao seu apartamento bagunçado, ele colocou a peça e se olhou no espelho. O reflexo era quase surreal. Ele parecia diferente. Não mais o músico cansado e envelhecido, mas alguém que, de alguma forma, tinha voltado no tempo. Como se o paletó tivesse o poder de revitalizá-lo. Antes de sair para o próximo show, Jonas sentiu uma leve inquietação, mas rapidamente a afastou. O palco o aguardava. A noite estava fria e a rua mal iluminada, mas o bar estava lotado. O público era uma mistura de caras cansadas e jovens desiludidos, todos em busca de um pouco de entretenimento barato. O tipo de lugar onde um músico como Jonas Johnny Rocha ainda podia se fazer ouvir, mesmo que o som fosse abafado pela fumaça de cigarro e pelas conversas alheias. Mas algo naquela noite parecia diferente. Quando ele entrou no palco, o peso do paletó de veludo sobre seus ombros parecia mais leve do que ele imaginava. Ao vestir a peça, sentirá uma onda de confiança invadir seu corpo, como se uma energia nova o tomasse por completo. Jonas pegou a guitarra e, ao dar o primeiro acorde, a sensação de juventude foi imediata. Ele sentiu seus dedos dançando sobre as cordas com uma destreza que não tinha há anos. O som vinha com uma clareza e força que o fizeram reviver momentos passados, quando sua música era o centro do universo. Ele não se lembrava da última vez em que tocou tão bem, com tanta entrega. Cada nota parecia mais pura, mais sincera. E o público estava com ele. A plateia, inicialmente desinteressada, logo foi conquistada pela energia renovada de Jonas. Aqueles rostos que antes estavam imersos em seus próprios pensamentos agora observavam com atenção, alguns até cantando junto, como se estivessem vendo um show de uma estrela, e não de um ex-músico decadente. Quando a última música terminou, aplaudiram de pé. Um calor repentino tomou conta de Jonas, e ele sorriu, pensando que talvez estivesse no caminho certo, talvez a recuperação estivesse mais próxima do que imaginava. Mas enquanto ele deixava o palco, algo estranho aconteceu. A luz da casa de shows iluminava seu rosto, e por um breve momento, ao olhar para o espelho ao lado do bar, sua sombra parecia errada. Era como se ela não o acompanhasse mais, movendo-se de maneira independente, como se tivesse vontade própria. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele piscou, tentando se convencer de que era apenas o álcool começando a fazer efeito. Devem ser os malditos uísque e a falta de sono,
pensou. Mas quando saiu para o lado de fora, aquele sentimento não se dissipou. Algo estava errado. Ele sentia que alguém o observava, mas ao olhar para os lados, não viu ninguém. Só a rua deserta e as luzes da cidade ao longe. Ele ignorou e se afastou, caminhando em direção ao seu carro, tentando afastar a sensação estranha que havia se instalado em seu peito. No caminho para casa, a mente de Jonas se enchia de pensamentos, mas ele ainda estava eufórico, o efeito do show e da sua performance sobrecarregando seus sentidos. Ele estava quase em casa quando novamente teve aquela sensação, um arrepio na nuca, o inconfundível pressentimento de estar sendo vigiado. Olhou para trás, mas as ruas estavam vazias. A mente de Jonas, cansada e embriagada, tentava racionalizar tudo, até que finalmente entrou em casa, trancou a porta e jogou o paletó sobre uma cadeira. Mas ao se deitar para dormir, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava observando, ou pior, que ele não estava mais sozinho. De alguma forma, o paletó parecia estar envolvido em tudo isso. Mas como poderia algo tão simples trazer tantos sentimentos intensos e inexplicáveis? Jonas suspirou, fechando os olhos, tentando se livrar daquela estranha sensação. E então, o silêncio tomou conta do seu quarto. Mas não por muito tempo. A noite foi inquieta. Jonas acordou várias vezes, seu corpo suado e agitado, como se algo tivesse puxado para fora de seus próprios sonhos. O relógio marcava 3h45 da madrugada quando ele teve o último despertar. Dessa vez, o suor frio não era o único desconforto. No silêncio da noite, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo, como se o ambiente ao seu redor estivesse respirando, algo invisível tentando se fazer presente. Sentou-se na cama, respirando fundo, tentando se acalmar. Mas logo percebeu que o paletó estava ali, dobrado sobre a cadeira onde o havia deixado antes de dormir. Jonas franziu a testa. Ele tinha certeza de que o tinha deixado em outro canto, no cabideiro próximo à porta. Mas agora ele estava ali, disposto com perfeição, como se alguém o tivesse cuidadosamente colocado no lugar. O cansaço levou a ignorar a visão, e ele deitou novamente, mas o sono não vinha. Era como se os minutos se alongassem, e o breu da noite se tornasse cada vez mais opressor. Então, os sussurros começaram. Primeiro, foi um som baixo, distante, quase como um murmúrio, mas suficientemente claro para fazer seus pelos se arrepiarem. Jonas olhou ao redor, mas não havia ninguém. O barulho parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, envolta nas sombras que dançavam nas paredes, tomando vida própria. Ele não podia entender o que estava sendo dito, mas sabia que não estava sozinho. A sensação de ser observado voltou com força, mas agora havia algo mais, um desconforto, como se estivesse sendo chamado. Os sussurros eram quase imperceptíveis, mas estavam lá, como se uma voz, abafada, estivesse se esforçando para se manifestar de algum lugar no escuro. Jonas tentou ignorar, mas foi impossível. Ele fechou os olhos e tapou os ouvidos, mas o som persistiu, crescendo em intensidade até virar um coro abafado de palavras ininteligíveis. O medo apertou seu peito. Seu corpo estava tenso, a respiração acelerada, e ele se levantou abruptamente da cama. Quando se aproximou do espelho no corredor, a visão fez seu estômago gelar. Ele viu sua própria imagem refletida, mas não estava sozinho. Na superfície do espelho, como um reflexo que não correspondia à realidade, ele viu sombras movendo-se rapidamente, como se algo mais estivesse ali com ele, ocupando o mesmo espaço. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Nada. Somente o silêncio e a imagem de seu próprio reflexo, que agora parecia mais distante. Então, um impulso irracional tomou conta de Jonas, e ele foi até o paletó. Ele o pegou, relutante, sentindo como se estivesse se entregando a algo sombrio. Quando o vestiu, a sensação de estranheza se intensificou. O tecido parecia agora mais vivo, como se estivesse ajustando-se a ele, em sintonia com seu corpo. Algo dentro dele despertou. Não foi um pensamento, nem um sentimento. Foi um conhecimento, algo profundo e visceral. Ele não sabia como, mas estava começando a entender que aquele paletó não era apenas uma peça de roupa. Ele era um canal. Algo havia sido transmitido para ele, algo que não era seu, mas que começava a se tornar parte de sua identidade. Ao olhar para o espelho, Jonas percebeu que sua própria imagem havia mudado, mesmo que ligeiramente. Ele não sabia o que exatamente havia mudado, mas sentiu uma mudança profunda, algo em sua essência, algo em sua postura, em sua energia. O sussurro ainda estava lá, mas agora parecia mais claro. Ele conseguia ouvir mais palavras, fragmentos. Ajuda!
Vingança. De repente, ele se deu conta. Não era apenas um eco qualquer. As palavras faziam sentido. A voz que sussurrava no escuro parecia vir de alguém que não tinha terminado sua história. Alguém que estava preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Jonas não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dele, algo além de sua razão, o estava levando a acreditar que ele era parte de uma história muito maior do que imaginava. Uma história de morte, vingança e talvez até redenção. O que ele não sabia era o quão longe isso levaria. E assim, enquanto a madrugada seguia em silêncio, os sussurros se acentuaram. E Jonas sabia, no fundo de sua alma, que ele não poderia mais voltar atrás. O dia seguinte chegou abafado, com uma sensação de opressão que Jonas não conseguia afastar. O paletó ainda estava sobre a cadeira, como se o tivesse chamado para vesti-lo novamente. Mesmo com os sussurros abafados pela luz do dia, ele sabia que algo estava errado. O que quer que fosse que o havia envolvido na noite anterior ainda o acompanhava, com peso crescente sobre seus ombros. Não conseguia mais ignorar a estranheza que o cercava. As palavras que ouviram, os sussurros que invadiam sua mente, os reflexos que pareciam se distorcer, ele precisava saber o que estava acontecendo. Não era mais apenas sobre a peça de roupa. Algo estava além disso, algo que envolvia a morte, algo que ele não poderia mais fugir. Sem mais demora, Jonas decidiu voltar ao brechó onde comprou o paletó. Esperava encontrar mais respostas, talvez algo que pudesse explicar o que estava vivenciando. Quando chegou à rua, se surpreendeu ao encontrar a loja fechada. O lugar, que antes parecia tão intacto, agora estava em ruínas, com o letreiro enferrujado e a porta trancada por um antigo cadeado. O interior parecia vazio, sem vida. Jonas bateu na porta, mas ninguém respondeu. Ele olhou ao redor, a sensação de desconforto voltando com força. Ele sabia que algo ali não estava certo, mas não podia mais voltar atrás. Precisava descobrir. Frustrado, ele caminhou até a praça próxima e sentou-se em um banco, tentando recompor seus pensamentos. Foi então que, em um impulso quase desesperado, ele se levantou e puxou o celular do bolso. Decidiu pesquisar mais sobre o paletó, sobre a loja. Não estava mais preocupado em parecer louco. A necessidade de respostas era maior do que qualquer dúvida que ainda restava. No fundo de um fórum online sobre história da música, ele encontrou algo curioso. Um post antigo sobre Vicente Vick Almeida, um músico de rock que, nos anos 80, havia sido um grande nome da cena musical. O nome imediatamente chamou sua atenção. A coincidência era demais. Vick, o nome do músico que parecia ter sido invocado nos sussurros da noite, o nome que se repetia em sua mente, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Jonas clicou no link, e o que leu o deixou sem palavras. Vick Almeida, de acordo com o post, era uma estrela em ascensão até sua morte misteriosa antes de um grande show. O que parecia ser um acidente se transformou em um mistério que nunca foi resolvido. A última apresentação de Vick deveria ter sido sua consagração, mas ele morreu em circunstâncias inexplicáveis, encontrado no camarim de um teatro, vestido com um paletó, o mesmo paletó. Aquelas palavras saltaram da tela, e Jonas sentiu um gelo percorrer sua espinha. Ele continuou lendo, descobrindo mais detalhes sobre Vick. As especulações sobre sua morte eram muitas. Alguns diziam que ele havia sido assassinado, envenenado, ou que a indústria da música tinha algo a ver com seu fim precoce. Ninguém sabia ao certo. O que todos sabiam era que Vick morreu no auge, e seu paletó, aquele paletó, foi encontrado com ele. A peça de roupa se tornará um símbolo de sua morte, um emblema de seu fim abrupto e não resolvido. Jonas sentiu um calafrio. Ele havia encontrado a conexão. O paletó não era apenas um objeto de vestuário. Era um elo com algo muito maior, algo que ele não podia compreender totalmente, mas que o estava puxando para dentro de uma história esquecida. A história de Vick, uma história interrompida, uma história que agora, de alguma forma, estava se entrelaçando com a sua. Mas o que isso significava para ele? Por que ele estava sendo escolhido para carregar essa peça, esse fardo? Estava claro agora. O espírito de Vick, se de fato existia, não estava em paz. Ele queria ser ouvido. E Jonas? Jonas estava começando a se tornar o meio para isso. Ele sentiu um impulso de voltar ao teatro, o local onde tudo havia terminado para Vick. Algo dentro de si dizia que as respostas estavam lá, mas ele não sabia se estava preparado para enfrentar o que o aguardava. O teatro ficava na parte mais antiga da cidade, um edifício de tijolos desgastados e janelas altas, onde o tempo parecia ter parado. Jonas sabia que precisava ir até lá. Algo dentro dele o impelia.
O paletó parecia ter um magnetismo inusitado, como se tivesse uma vontade própria. Ele sentiu que não poderia mais adiar o confronto com a verdade, com o espírito que o estava consumindo lentamente. Quando chegou à frente do teatro, o coração de Jonas começou a bater mais forte. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas sabia que algo muito importante o aguardava. O edifício estava fechado, mas a porta dos fundos, onde provavelmente Vicky havia sido encontrado, estava entreaberta. Ele a empurrou devagar, e a sensação de estar invadindo um espaço proibido dominou, mas não houve volta. Ele entrou. O cheiro de mofo e madeira velha dominava o ambiente. Cada passo ecoava pelas paredes sombrias, e o silêncio era denso, quase palpável. Jonas se aproximou do palco vazio, os holofotes apagados, e o ar parecia mais pesado à medida que ele avançava. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas sentiu uma estranha necessidade de estar ali, como se o lugar tivesse uma memória, uma energia que chamava. Foi quando ele ouviu uma voz. Não era um sussurro, mas uma frase clara, como se alguém estivesse falando diretamente em sua mente. Você não deveria estar aqui. Jonas congelou. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. O teatro estava vazio, mas a sensação de ser observado era avassaladora. Ele olhou para o palco e viu, por um breve momento, um reflexo no espelho quebrado que estava ali, o mesmo reflexo que ele tinha visto no bar. Não era ele. O rosto que refletia no vidro era o de Vicky. Ele piscou rapidamente, tentando afastar a visão, mas o reflexo permaneceu. Quando olhou para si mesmo, percebeu que seu próprio rosto estava começando a desaparecer, como se estivesse sendo apagado aos poucos, substituído pela imagem de Vicky. Seu corpo, seu ser inteiro, estava sendo tomado. A princípio, foi uma sensação estranha, mas depois ela se transformou em algo mais intenso. Ele não era mais Jonas. Ele era Vicky. Os dedos de Jonas se moveram de maneira automática até a guitarra que estava ali, como se soubessem o que fazer. Ele tocou as cordas, e a música que emergiu foi diferente, mais profunda e poderosa do que qualquer coisa que já tivesse tocado. As notas fluíam com uma intensidade que ele não reconhecia em si mesmo. Era como se ele soubesse a música antes mesmo de tocá-la. Então, ele se olhou no espelho novamente. O rosto de Vicky estava lá, claro e nítido, o cabelo preto e ondulado, os olhos sombrios, uma expressão de concentração intensa. Não era mais Jonas. Ele havia desaparecido. E no seu lugar estava Vicky, o músico que morrera antes de sua hora, mas agora parecia ter voltado, ou talvez nunca tivesse ido embora. O pânico tomou conta de Jonas, ou melhor, de Vicky. Ele tentou se afastar do espelho, mas seus pés estavam presos ao chão, como se a música, a energia do lugar e o paletó o tivessem imobilizado. Ele tentou gritar, mas não conseguiu emitir som algum. Seus lábios estavam selados, seu corpo não respondia mais às suas ordens. Ele estava possuído, não apenas por Vicky, mas por sua própria identidade, que agora estava sendo apagada. Vicky havia retornado, e com ele, vinha a necessidade de terminar o que tinha começado. Jonas, ou melhor, a pessoa que ele se tornará, sabia que não havia mais volta. Ele não estava mais no controle. A memória de sua própria vida, os momentos que vivenciou como Johnny Rocha, estavam desmoronando, substituídos pela obsessão de Vicky por vingança. E então, a voz sussurrou novamente, mais forte, mais clara. Agora você entende. Era Vicky, falando diretamente através dele. Ele sentiu um impulso irracional, uma vontade de agir, de fazer justiça, de vingar a morte que nunca fora resolvida. A memória de sua morte, o momento em que o veneno foi derramado, o olhar do empresário traidor, tudo estava se desnudando diante dele. Jonas havia se tornado um mero instrumento, e Vicky, finalmente, tomava o que lhe era de direito. O espírito de Vicky havia conquistado seu corpo, e a identidade de Jonas estava se desvanecendo, perdida em uma neblina escura de pensamentos e impulsos alheios. Ele estava pronto para se entregar totalmente àquilo que o paletó e a música haviam trazido de volta. Agora, era a hora de concluir o que foi interrompido. A trocação de identidade estava completa. O palco estava silencioso, a luz escassa projetando sombras longas e distorcidas nas paredes do teatro. Vicky, ou melhor, a figura que agora tomava o corpo de Jonas, permaneceu parado ali, a guitarra em mãos, os dedos trêmulos. Algo dentro dele estava em ebulição, um furor interno, como se tudo aquilo tivesse sido premeditado. Os sussurros que o atormentaram durante a noite haviam agora se transformado em uma certeza implacável. Ele não era mais quem pensava ser. Ele estava consumido por algo maior,
algo mais profundo, que não permitia retorno. Jonas, perdido dentro de si mesmo, conseguiu perceber um fragmento de sua própria consciência, uma leve chama que ainda resistia. Ele tentou gritar, tentar controlar os movimentos, mas Vicky estava tomando o controle de maneira irreversível. A confusão aumentava à medida que as memórias de ambos, Jonas e Vicky, começavam a se misturar. Ele podia sentir, quase como um sonho lúcido, que estava entre dois mundos, o passado de Vicky e sua própria realidade, agora desmoronando. Mas ele não estava sozinho naquele teatro vazio. Em algum lugar nas sombras, uma figura surgiu. Jonas reconheceu imediatamente. Era o ex-parceiro de banda de Vicky, um homem idoso, com os olhos profundos e o semblante marcado pelos anos de perda e tragédia. O nome dele era Hugo, e a história que ele carregava consigo tinha sido guardada por muito tempo, até agora, até aquele momento. Hugo olhou diretamente para Jonas, mas com a expressão de quem reconhecia alguém além daquele rosto familiar. Seus olhos brilharam com uma mistura de tristeza e compreensão. Ele sabia o que estava acontecendo, e as palavras que ele disse ecoaram como uma verdade inescapável. Você está sendo consumido, garoto. Vicky. Ele não morreu de forma acidental. Ele foi assassinado. Jonas, ou quem quer que fosse agora, sentiu um arrepio atravessar seu corpo. Aquelas palavras acertaram em cheio, e algo dentro dele respondeu com uma raiva incontrolável. Vicky, finalmente, estava sendo reconhecido por sua dor, por sua perda. Hugo, com sua experiência, trouxe à tona as sombras do passado, e essas sombras agora estavam se tornando mais claras para Jonas. Não havia mais como fugir. O velho homem continuou, sua voz carregada de desespero e compaixão. Vicky foi envenenado, naquela noite, antes do show. O empresário, ele derramou algo em sua bebida, algo que ele não deveria ter. Vicky sabia, ele estava desconfiado, mas não conseguiu escapar. A indústria o matou porque ele estava se tornando grande demais. Mas o pior, garoto, o pior é que não havia nada que pudéssemos fazer. Eles abafaram tudo. Jonas, ou Vicky, não sabia mais se estava ouvindo tudo aquilo como um espectador ou se agora era ele quem estava falando. A voz do passado se fazia presente, e a verdade, sombria e cruel, se impunha. Ele estava no meio de uma vingança que não era dele, mas que agora tomava conta de sua alma. Hugo, com seu olhar pesaroso, sabia que nada disso iria parar até que o espírito de Vicky encontrasse algum tipo de resolução. Ele quer vingança, Hugo sussurrou. E ele vai usar você para isso. Nesse momento, Jonas sentiu uma onda de consciência, um turbilhão de imagens e memórias fragmentadas. Vicky estava falando diretamente com ele agora, não mais apenas através da música ou dos sussurros. Era uma presença opressiva, uma força que o dominava por completo. O espírito de Vicky queria mais, muito mais. Ele queria que o teatro, que a indústria que o havia destruído, pagasse. Ele queria levar a culpa até o fim. Jonas, dentro daquele corpo, viu flashes de seu próprio futuro, como se estivesse sendo projetado para um destino que não era mais o seu. Mas o espírito de Vicky estava incontrolável. Ele não queria mais viver à sombra do passado. Ele queria que todos soubessem o nome de Vicky Almeida. Ele queria que a verdade fosse exposta, mesmo que tivesse que destruir tudo o que restava. A música voltou. Então, não uma melodia suave, mas uma tempestade de acordes selvagens, uma performance incandescente, com raiva e dor impregnadas a cada nota. O palco estava iluminado, e o público parecia ter surgido do nada, uma plateia imensa, ansiosa e expectante. Mas não era um público comum. Cada rosto que surgia nas sombras era um espectro do passado, alguém que tinha contribuído para o que acontecerá a Vicky. Um empresário sorridente, um produtor de rosto oblíquo, colegas de banda que haviam se afastado. Eles estavam todos ali, observando, assistindo ao confronto que estava prestes a acontecer. Jonas, ou Vicky, tocou como nunca antes, mas não para agradar, não para impressionar. Ele tocou com um desespero imenso, com uma fúria destemida. Ele sentia a energia do espírito tomando conta de sua alma, como uma onda de poder que não podia ser controlada. A guitarra parecia cantar junto com ele, em um clamor de vingança que ecoava por todo o teatro, por todo o passado. E no fim, quando as últimas notas se dissiparam no ar, Jonas sabia que havia chegado ao ponto de não retorno. O que restava agora era uma escolha que ele não sabia se poderia fazer. O palco estava vazio novamente, a plateia desaparecera, mas o peso da decisão ainda pairava no ar. Ele podia sentir a presença de Vicky, mais forte do que nunca, como se o espírito estivesse finalmente satisfeito. Mas havia algo mais.
A última decisão estava prestes a ser tomada. Jonas, ou Vic, estava à beira de uma completa destruição ou redenção. E a única coisa que ele sabia com certeza era que, a partir dali, nada seria mais o mesmo. O teatro estava vazio, mas a sensação de ser observado não desaparecia. Jonas sentia uma estranha pressão no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. O palco agora era um lugar sagrado e amaldiçoado ao mesmo tempo. O som da guitarra ainda ressoava em sua mente, mas ele sabia que não estava mais no controle. O espírito de Vic, agora mais forte que nunca, estava no comando de seu corpo e mente. Jonas sentiu sua identidade se desvanecer completamente, como uma chama que se apaga sob o peso de uma tempestade. Ele olhou ao redor, tentando se agarrar a qualquer fragmento de si mesmo, mas a realidade parecia estar se distorcendo. O palco, o teatro, o público, tudo se misturava em uma sensação de sonho, uma alucinação do passado e do presente. O rosto que ele via no espelho não era mais o de um ex-roqueiro decadente, mas o de Vic Almeida, o músico que havia sido assassinado antes de conquistar sua verdadeira glória. Foi então que ele recebeu o convite. O bilhete chegou por meio de um mensageiro, sem explicações, apenas a confirmação. Ele estava sendo chamado para tocar no mesmo teatro onde Vic morreu. A mesma casa, o mesmo palco, onde a morte de Vic se tornará um mistério não resolvido. Agora, Jonas sabia que não poderia mais fugir. O espírito de Vic o guiava até ali, e sua jornada estava prestes a alcançar o fim que ele sempre desejou. O evento seria grandioso, uma última apresentação. A promessa de vingança, de expor a verdade e de fazer justiça pelo que fora perdido. E, ao mesmo tempo, a promessa de destruição, pois aquele palco não era apenas um palco de rock. Era o túmulo de Vic. E ele, Jonas, estava indo de volta ao epicentro de toda a tragédia. No camarim, ele sentiu um arrepio percorre sua espinha. O cheiro do suor, do pó de talco e da cortina antiga. O espelho diante dele refletia não só seu rosto, mas o rosto de Vic, com seus olhos sombrios e seu olhar penetrante. Ele queria lutar, queria sair dali, mas não podia. A energia do espírito, a força da vingança, já estava dominando completamente seu corpo. Foi quando ele começou a ver flashes do passado. Não era uma lembrança tranquila ou distante. Era vívida, cruel, como se estivesse assistindo a um filme projetado diretamente em sua mente. Ele via Vic nos bastidores do teatro, discutindo com o empresário que o havia traído, a raiva crescendo em seus olhos. Ele viu a bebida sendo entregue, o líquido venenoso entrando no copo com uma precisão mortal. Vic, sabendo o que estava acontecendo, mas incapaz de impedir, se preparava para subir ao palco. E, finalmente, viu o último suspiro de Vic, caindo no camarim, vestido com paletó negro de veludo, que agora estava nas costas de Jonas. A morte de Vic não fora apenas um fim, mas um início. E aquele paletó, agora, era um vínculo inquebrável. Ele entrou no palco, sentindo a energia do teatro consumir cada átomo de seu corpo. O público, a plateia, se erguia diante dele, mas não eram pessoas comuns. Eram as sombras do passado, espectros que vinham para assistir a justiça ser feita. Eles estavam lá para ver o show final, aquele que revelaria a verdade oculta, aquele que revelaria o assassino de Vic. Quando Jonas, ou melhor, Vic, pegou a guitarra, as luzes se acenderam de forma cegante. Ele tocou a primeira nota, e o som foi como uma explosão. A guitarra, suas mãos, os acordes que ele tocava, tudo parecia ter uma vida própria. A música não era apenas para a plateia. Ela era um grito, um desabafo. Era o desespero de um homem morto, o desejo de vingança que não havia sido satisfeito. Enquanto ele tocava, sentiu algo se quebrar dentro de si. As últimas rédeas da consciência de Jonas foram finalmente arrancadas. O rosto de Vic, agora em total controle, se formava cada vez mais claro. Ele não estava mais tentando se salvar. Ele estava se entregando totalmente à vingança, ao espírito de Vic. A música ficou cada vez mais intensa, mais frenética. Cada acorde parecia ser uma sentença, cada nota, uma acusação. O público, os espectros do passado, aplaudiam com fervor, mas Jonas sabia que aquilo não era uma celebração. Era uma condenação. Ele estava preso a um ciclo, a um destino que não podia mais escapar. Não havia mais espaço para arrependimentos. Não havia mais caminho para voltar. No auge do show, quando as luzes começaram a se apagar e o som da guitarra quase se tornou ensurdecedor, Jonas se viu diante de uma escolha. O espírito de Vic, agora dominando seu corpo por completo, lhe ofereceu uma última oportunidade.
terminar o que havia começado ou destruir tudo de uma vez. A raiva, a dor, a vingança estavam em seu corpo, mas também uma última fagulha de sua identidade, de sua humanidade. Jonas sentiu o paletó apertar sobre seus ombros, como se fosse parte de sua pele. Ele sabia que a luta não era mais contra Vicky, mas contra si mesmo. Ele tinha escolha: se entregar por completo à vingança e a tudo que Vicky representava, ou lutar para preservar aquilo que ainda restava de sua própria alma. Mas, enquanto o espírito de Vicky o consumia, ele soubera que o momento havia chegado. O último show estava prestes a terminar, e o palco, agora completamente mergulhado em escuridão, finalmente encontraria seu dono. As luzes começaram a piscar, e o som da guitarra explodiu, cortando a escuridão. Jonas, agora completamente submerso em Vicky, tocava com uma força que parecia irromper de sua alma. Cada acorde reverberava como um grito de dor, de raiva, de perda. O público invisível, os fantasmas que o observavam, respondia com uma energia palpável. Mas, dentro de si, uma parte de Jonas ainda gritava para ser ouvida. As memórias de Vicky invadiam sua mente, sobrepondo as suas, distorcendo as percepções, esmagando as últimas migalhas de seu antigo eu. O paletó de veludo apertava sobre seus ombros, como uma prisão, como uma âncora que o afundava cada vez mais nas águas escuras do passado. Ele já não sabia mais onde Jonas começava e Vicky terminava. O espírito do morto tinha encontrado um caminho para se manifestar, e ele não tinha mais controle. E então, no ápice do show, enquanto as últimas notas explodiam em uma última e desesperada canção, algo dentro de Jonas, ou do que restava dele, se rompeu. Ele olhou para a plateia imaginária, as sombras que observavam em silêncio. Ele sentiu, no fundo de sua alma, que tudo aquilo tinha um preço. O paletó de veludo se apertou ainda mais, e, com um grito sufocado, Jonas sentiu seu corpo começar a ceder. Seus dedos não podiam mais parar de tocar. A música tomava conta dele por completo, mas seu coração começou a bater mais lentamente, o suor frio escorrendo por sua testa. A pressão aumentava, e o espírito de Vicky, finalmente satisfeito com sua vingança, estava consumindo tudo. Quando a última nota foi tocada, o palco se mergulhou em silêncio absoluto. As luzes se apagaram. O teatro, que antes estava repleto de sombras, agora estava vazio. Jonas, ou o que restou dele, caiu de joelhos, o paletó ainda sobre seus ombros, agora sujo de suor e lágrimas. Ele estava derrotado, consumido pela busca implacável de Vicky, que finalmente havia completado sua missão de vingança. A plateia, as sombras, desapareceram. O público nunca existiu. Era tudo uma manifestação do espírito de Vicky, que agora estava livre. Mas Jonas não havia conseguido se salvar. O palco, a música, tudo que restava era uma lembrança de um homem que se perdeu no caminho da obsessão e da vingança. E, assim, no último acorde, com o rosto de Vicky completamente tomado pelo espírito que ele tentará controlar, Jonas desapareceu. O paletó de veludo, agora vazio, continuava ali, como um sinal silencioso de que, às vezes, a busca por redenção é tragicamente irreversível. O palco ficou em silêncio. E, ao longe, uma última melodia, como um eco de um passado esquecido, se dissipou no ar.